A autoridade de Deus, ela se manifesta no coração de quem acolhe a sua palavra. E como hoje é sábado, nós olhamos para Nossa Senhora e pedimos a sua proteção sobre a nossa vida. Mãe querida, cobre-nos com o teu manto de amor, para que, como tu, possamos reconhecer a autoridade de Deus em nossa vida e deixar que Ele nos conduza e nós, com alegria e disponibilidade, nos tornemos os seus servos. Roga por nós, ó Mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, que é narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois bem, eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está novamente no templo. E ontem você se lembra que ele fez a purificação do templo. Ou seja, diante do mal que se instaurara dentro da casa de Deus, Jesus, inconformado e corajosamente expulsa. Expulsa o mal, expulsa a exploração, expulsa a corrupção, expulsa tudo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Como a gente diz, Jesus literalmente chutou o pau da barraca. Não ficou o mal presente. E hoje ele volta. E estando andando ali pelo templo, ele vai se encontrar com os três grupos que formam o Sinédrio, que a gente ouviu no Evangelho, que são os sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos. E o Sinédrio que estes grupos formam, eles são a maior autoridade judaica, ou seja, dentro da religião eles são os que conhecem a lei, eles são os que conhecem a palavra, eles são os líderes ali. Claro, o poder deles ainda está sujeito ao Império Romano, mas de modo geral são eles que têm a liderança. E eles vão até Jesus para questioná-lo. Querem saber com qual autoridade Jesus fez o que ele fez. O grande questionamento deste evangelho é: de onde vem a autoridade para que Jesus venha e quebre a ordem estabelecida? Porque já havia uma ordem. A situação que Jesus tirou, expulsou do templo, já era algo estabelecido. Mas agora ele vem revestido da sua autoridade de Filho de Deus e age purificando. Mas o Sinédrio, que é muito entendedor das coisas de Deus, não conhece Jesus. Por isso vão até ele e questionam. Só que Jesus sabe exatamente que não adianta falar para quem não quer escutar. Aquele grupo, quando vai até Jesus, eles não querem saber de onde vem a autoridade, porque eles não vão reconhecer. Mesmo que Jesus diga: eu sou o Filho de Deus, a minha autoridade vem do meu Pai que me ungiu com seu Espírito para eu anunciar o seu reino e trazer a vida eterna, eles não querem, porque Jesus questiona o jeito deles agirem. Então Jesus propõe que vai respondê-los se antes eles responderem uma pergunta. Jesus então pergunta sobre João, de onde é que vinha a autoridade? Porque Jesus sabe que eles não vão reconhecer a autoridade de João, uma vez que eles não obedeciam o que João ensinava. E também não vão falar contra João, porque senão o povo vai se afastar deles, porque o povo sabe que João é um profeta. Como eles não respondem à pergunta de Jesus, Jesus encerra a conversa de uma maneira categórica. Pois bem, eu também não digo para vocês de onde vem a minha autoridade, porque Jesus sabe que eles não querem ter fé.
Jesus sabe que eles não estão prontos para reconhecer a sua autoridade. Não, simplesmente querem uma razão para acusá-lo e não para reconhecer a sua autoridade e não para reconhecer quem ele é. Daqui nós podemos então tirar duas lições muito práticas para a nossa vida. A primeira na nossa forma de se relacionar com Jesus. Nós precisamos reconhecer a sua autoridade. A autoridade de Jesus vem do Pai que o enviou e o que o ungiu, como eu disse. Mas, se nós não acolhermos, não adianta Jesus falar nada, não adianta Jesus ensinar nada, não adianta nem mesmo os milagres e sinais que Jesus realiza. Porque o nosso coração está fechado, como o das autoridades judaicas. Diferente do povo que vai até Jesus com o coração aberto. Reconhecem nele um enviado de Deus. Reconhecem nele a fonte de salvação, a única esperança. Por isso, se nós desejamos verdadeiramente nos encontrar com Jesus, então precisamos ir sabendo, Ele é o Senhor. Então eu vou até Ele, não para questioná-lo, mas para conhecê-lo. É completamente diferente. E a segunda atitude, ela se refere muito no nosso relacionamento com o próximo. Porque nós muitas vezes, minha gente, sofremos, entramos em brigas, nos desgastamos para falar com quem não quer entender. Aqui, a gente pode falar em relação à nossa fé, porque um monte de vezes alguém vem questionar. Por que você vai na igreja? Ou o que a igreja pensa disso? Ou o que a Bíblia fala disso? Ou então irmãos de outra igreja vêm falar onde que isso está na Bíblia? Onde que... As pessoas vêm te questionar, mas não é porque elas querem conhecer. É porque elas querem provocar. Elas querem te pôr à prova. Também acontece em outros assuntos que não são da igreja. Para essas pessoas, faça como Jesus. Não entre em conflitos desnecessários. Não gaste com quem não vale a pena. Saiba a hora de se calar e sair. Saiba a hora de parar. Não fale para quem não quer ouvir. Não explique para quem não quer entender. Para quem quer entender, para quem quer conhecer, gaste tempo. Se esforce, responda, explique. Mas agora só quem quer provocar, desliga essa ligação e faz outra. Vai para frente. Tenha em paz o teu coração. Jesus, ao fazer isso, além de retardar o processo de crucifixão que ele viria a sofrer mais adiante, e eles estão procurando motivo, ele saiu dali com o coração em paz. Muitas vezes a gente perde a nossa paz porque a gente está gastando o nosso tempo com coisas inúteis. É justamente sobre isso que São Paulo escreve a carta a Tito, dizendo, olha, não gaste o seu tempo com discussões tolas, elas são vazias e sem razão. Que hoje, ao olharmos o exemplo de Jesus diante de um questionamento que não geraria fruto de fé, que não geraria crescimento e que não geraria nada de bom, encerrou a conversa? Vamos aprender essa sabedoria com o Mestre. Encerre a conversa. Desliga. Vai. Segue o teu caminho com a paz de Jesus. Porque eu e você sabemos de onde vem a autoridade dele. Ele é Deus. Por isso, diante dele, nós nos curvamos e adoramos. Diante dele, nós nos abrimos para conhecê-lo e amá-lo. Que Deus abençoe o seu sábado e o seu final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.